presunto e tomate. Essa aí hoje eu coloquei, essa aí eu já coloquei o outro. Tá? Não fica duro, tudo caro. Tudo bem? Marinho, você me conhece, hein? Conhece? Não é? Conhece? Vamos pensar que a gente o Baldinho, tudo bem, graças a Deus. Tirando aí, viu? Tá bom? Só que agora eu tenho que... Uma nova de amor, eu digo para vocês que pode apreciar. Misturado. Já você vai vir com isso. Tá vendo, Agora eu não posso. Por que você não fala aqui? Não, mas vizinha sim.
frequenta, quer trocar ideia, quer perguntar, quer questionar, então, mesmo coitada, que ela tinha dado ordem pra gente, né? Que tava mais fraqueza, não mais fraquinha. Nós damos aberta a nossa sessão aos trabalhos de hoje, informando que os trabalhos devem ser bastante objetivos da nossa parte, na nossa fala. Nós temos uma agenda de trabalho muito grande. Queremos dar boas-vindas ao nosso país, que todos e todas aproveitem essa estada, conheçam um pouco nosso estado acolhedor, e que esses 3 dias traga grandes reflexões de luta e organização para os trabalhadores, no Brasil e fora dele, na América Latina, para que a gente construa uma luta mais para fora do nosso país. Acho que a luta dos trabalhadores a gente tem só feito aqui internamente. Acho que a gente precisa estender essa luta, essa organização para fora, para ver de que forma os trabalhadores lá fora se organizam e que traga esse modelo para nós, para que a gente melhore cada vez mais. Queremos agradecer aqui a presença da deputada Luísa Erundina por ter aceitado nosso convite para falar um pouco da luta sobre a questão da digitalização do rádio em nosso país. O Otávio Pirante, que é do Ministério das Comunicações, queremos agradecer aqui já a presença dele, e o companheiro que vem representando Rosane Betotti, Leonardo, que vai falar um pouco sobre a liberdade de expressão com direitos humanos na comunicação. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o rádio digital e como temos feito testes no Brasil em relação, sobre dois padrões distintos. Antes disso, para mim é uma honra, mais uma vez, estar numa mesa com a deputada Luísa Erundina. Acredito que os nossos companheiros da América Latina conheçam a deputada. Ela é um dos grandes nomes do debate hoje de políticas de comunicação no Brasil. O próprio debate deve muito a ela. O debate se encontra no atual estágio graças a pessoas como a deputada, que tem batalhado, militado, lutado muito nessa área há tanto tempo. Então, parabéns, deputada, pelo trabalho realizado. Bom, começando, eu vou falar de costas para o painel, então eu vou precisar da coordenação. Vou me coordenar com os senhores para saber se eu estou passando corretamente os slides. O primeiro slide já está ali? Terceiro? Segundo? No ano passado, no segundo semestre do ano passado, o Conselho Consultivo de Rádio Digital. A ideia é trazer para dentro desse debate, institucionalmente, todos os atores envolvidos com o debate. Foram planejados vários testes, sobre os quais eu falarei na sequência, e esses testes são conduzidos por entidades públicas diversas. O próprio Ministério, a Anatel, o Inmetro, e a EBC participou de vários deles também. Isso significa, por outro lado, uma dificuldade técnica. Para que uma emissora funcione em simulcasting, ela trabalha com a potência do digital de no máximo 10% da potência analógica. Então a comparação que vai ser feita nos próximos slides é em função de uma potência de 100% analógico versus 10% do digital. É uma comparação desigual, porém é um cenário possível em um momento no qual ainda não falamos sobre o desligamento do rádio analógico. De integração da América do Sul e da América Latina se dão apenas no nível do comércio, portanto da troca econômica, e pouco se tem avançado na perspectiva da integração dos interesses das sociedades civis desses países, do interesse maior na perspectiva democrática, na perspectiva da união dos povos, da construção da paz, da democracia e do avanço
da civilização no nosso continente. Também para mim é uma alegria estar aqui no evento da FITEC. Tenho sido quase que uma parceira permanente dessa entidade pelo país afora. Tivemos alguns meses atrás, no meu estado, na Paraíba, participando de um evento da FITEC, também foi um grande momento. E aqui o companheiro Otávio. O Otávio é mais do que um representante do governo. Ele é um servidor público qualificado, mas sobretudo comprometido politicamente. Ele foi um dos atores que contribuíram decisivamente para a construção da primeira conferência de comunicação social. Há 3 anos atrás, foi um marco na nossa luta, e pouco se avançou do ponto de vista institucional, normativo e político no campo da política de comunicação. Não obstante, esse acúmulo que se construiu com a parceria da sociedade civil organizada, que foi quem construiu, quem conquistou a convocação da primeira conferência de comunicação social, o governo e o parlamento, através do qual tivemos uma participação nesse processo. De lá para cá só se tem crescido, não diria tanto em resultados, mas com certeza em mobilização e em protagonismo das forças populares na perspectiva de influir na construção de uma política de comunicação que lamentavelmente ainda não existe no Brasil, porque essa questão que está no tema desse debate aqui é mais do que uma questão tecnológica, a decisão de um padrão tecnológico, que tem suas implicações, tem muitas implicações, do ponto de vista econômico, industrial, né, o modelo de negócios, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e, sobretudo, do ponto de vista político. Então, até por vocação, seja como perspectiva pessoal, o meu enfoque aqui vai ser muito mais voltado à questão política, até porque a minha presença aqui se dá na condição de presidir uma frente parlamentar pela liberdade de expressão e o direito à comunicação com participação popular na Câmara dos Deputados, a qual integram mais de 100 entidades nacionais voltadas à questão das comunicações sociais. Um documento sobre essa questão da digitalização do sistema de rádio no Brasil, que é uma contribuição da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação. Esse texto traz, evidentemente, considerações muito mais detalhadas, muito mais aprofundadas a respeito dessa questão, e seria, quem sabe, uma forma de tornar mais objetiva, mais concreta a minha fala, a minha contribuição aqui, mas dizer mais uma vez o que me dá de expectativa e de esperança, não no sentido de esperar, mas de esperançar, como dizia Paulo Freire, né? É esperançar, que é uma atitude ativa, é esperar agindo, é esperar se movimentando a partir desse encontro. É um encontro diferente, que ele traz outros atores, e atores do nosso subcontinente, e a nossa libertação, e a nossa condição de autonomia política, cultural, humana no continente, passa pela nossa integração, a integração efetiva em relação a todas as questões, mas sobretudo a questão política que determina o modo de ser, as condições de vida do nosso povo e nossos países. Sejam bem-vindos, vamos estar juntos, me coloco inteiramente à disposição, seja no Brasil, seja no Parla Sul, para que a gente possa andar juntos e avançar nessa perspectiva que dá sentido e razão de ser à nossa existência. Muito obrigado. Companheiro Leonardo. Bom, vou pedir licença para vocês para falar em pé, né? Esse tema da liberdade de imprensa e direitos humanos, para nós no Brasil, ele tem um papel fundamental, e eu acredito que para o conjunto da América Latina também ele dialogue nesse momento com uma questão central das nossas democracias, que é a possibilidade de, a partir da luta política e ideológica pela democratização da comunicação, nós conseguirmos fortalecer os nossos processos de independência. Falo isso porque tanto no Brasil como na Venezuela, no Equador,
no conjunto da nossa América, na Argentina, os grandes meios de comunicação, os conglomerados midiáticos que nos falou a deputada, têm um poder imenso sobre o inconsciente coletivo, no sentido de ditar determinados parâmetros e impor determinadas verdades. Uma delas é que a liberdade de imprensa, ou seja, a liberdade privada de alguns poucos meios, deve se sobrepor ao interesse coletivo, deve se sobrepor à liberdade de expressão. Como que isso se dá no caso brasileiro? Nós temos aqui uma classificação indicativa que obriga as empresas a exporem para os pais, na tela, que aquele filme, aquele programa que vai ao ar, ele é inapropriado para um jovem de 12 anos, para um jovem de 14 anos, para um jovem de 18. Mesmo isso, que é uma regulamentação simples, banal, os donos das grandes empresas estão contrários, porque dizem que isso fere a liberdade de expressão deles. Estou dando um exemplo que é mais escrachado, mais absurdo, para demonstrar como esses meios de comunicação, esses monopólios da desinformação, eles trabalham no sentido de quererem se utilizar de concessões públicas, como são as emissoras de rádio e televisão, para ditarem as regras. Então, eu vou entrar em alguns exemplos específicos aqui. Como eles tratam a comunicação como mercadoria, como cifrão, como negócio. Nós tivemos uma grande marcha das centrais sindicais, né, na qual estava presente a CUT, a UGT, a Força Sindical, a Nova Central, a CGTB, a CTB, as 6 centrais sindicais que atuam no Brasil. E foi uma grande manifestação com mais de 50 mil pessoas em Brasília. No outro dia, o filtro feito pelos interesses privados, que são os grandes anunciantes dos jornais, das revistas, dos sites, da rádio e da televisão, esse filtro econômico, político e ideológico fez com que uma grande manifestação não tivesse praticamente expressão, né? A foto gigantesca não apareceu, virou um pequeno texto, e todo o conteúdo em si dessa marcha, todas as reivindicações em relação à redução da jornada de trabalho, a diminuição da taxa de juros, a necessidade de mais investimento em educação e saúde, tudo isso foi invisibilizado. E o que ganhou? O que apareceu na capa dos jornais? O que apareceu na rádio e na televisão? Como os trabalhadores tornaram o trânsito caótico. Como os trabalhadores, a partir de suas marchas, que não foram divulgados seu conteúdo, praticamente tornaram Brasília, naquele dia, 50 mil pessoas, um grande problema de deslocamento e tal. Como que os trabalhadores agrediram a sociedade, o direito de ir e vir com aquela marcha. Em continuidade aos nossos trabalhos, nós estamos recebendo uma pessoa bastante ilustre para a comunidade artista, senhor Antônio Abujanra. Portugal, Filipe, 11 de junho de 1915. Era de aqui de Portugal, todas as épocas do meu cérebro. Saúdo-te, Walt, saúdo-te, meu irmão em universo. Eu de monóculo e casaco exageradamente apertado, não sou indigno de ti, bem o sabes, Walt. Sou dos teus, tu bem sabes, e compreendo-te e amo-te. E conforme tu sentiste tudo, eu sinto tudo. E cá estamos de mãos dadas, Walt, de mãos dadas, dançando o universo na alma. Ó sempre moderno e eterno cantor dos concretos absolutos, concubina fogosa do universo disperso, grande pederasta, roçando-te contra a diversidade das coisas, sexualizado pelas pedras, pelas árvores, pelas pessoas, pelas profissões, meu grande herói entrando pela morte aos pinotes, aos urros, aos guinchos, aos berros,
saudando Deus. Você é o carnaval de todas as ações, bacanal de todos os propósitos, irmão gêmeo de todos os arrancos, Jean-Jacques Rousseau, do mundo que havia de produzir máquinas, Shakespeare, da sensação que começa a dar a vapor, rameira de todos os sistemas solares. Quantas vezes eu vejo o teu retrato, uma ereção abstrata e indireta do fundo de minha alma, mas perante o universo, a tua atitude era de mulher, e cada erva, cada pedra, cada homem era para ti o universo. Meu velho Walt, meu grande camarada, Evoé, pertenço à tua orgia báquica de sensações em liberdade. Eu vou chegar até você, por força que eu hei de passar. Minha senha, Walt Whitman, mas eu não dou senha nenhuma, eu passo sem explicações. Se for preciso, eu meto dentre as portas. Sim, eu, franzino civilizado, meto dentre as portas, porque neste momento eu não sou franzino nem civilizado, sou eu, o universo pensante de carne e osso, querendo passar, e que há de passar por força, porque quando quero passar, sou Deus. Tirem esse lixo da minha frente, metam em gavetas essas emoções. Daqui para fora, políticos, literatos, comerciantes, polícia, meretrizes, souteneurs. Tudo isso é a letra que mata, não o espírito que dá a vida. O espírito que dá a vida neste momento sou eu, que nem um filho da puta se me atravesse no caminho. O meu caminho é pelo infinito, fora, até chegar ao fim. Se sou capaz de chegar ao fim ou não, não é contigo, é comigo, com Deus, com o sentido eu da palavra infinito. Para frente, eu meto as esporas, eu sinto as esporas, eu sou o próprio cavalo em que monto, porque eu, por minha vontade de me consubstanciar com Deus, eu posso ser tudo, ou posso ser nada, ou qualquer coisa, uma loucura furiosa, vontade de ganir, de saltar, de urrar, dar pulos, pinotes, gritos com o corpo, de ser a cadela de todos os cães, e eles não bastam. Eu quero ser o esmagado, deixado, deslocado, acabado. Dança comigo, Walt. Lá do outro mundo, esta fúria. Vamos lá para frente. Se o próprio Deus impede, vamos lá para frente. Não faz diferença. Agora sim, partamos. Para frente. Numa grande marcha ao flambeau, todas as cidades da Europa. Numa grande marcha guerreira, a indústria, o comércio, o ócio. Eu berro a saudade. Por isso, é a ti que endereço os meus versos ataques histéricos. Abram-me todas as janelas, arranquem-me todas as portas, puxem a casa toda para cima de mim. Eu quero viver em liberdade no ar, quero ter gestos fora do meu corpo, quero ir com as coisas pesadas para o fundo dos mares, com uma voluptuosidade que já está longe de mim. Eu não quero fechos nas portas, eu não quero fechaduras nos cofres, que me atirem aos mares, que me vão buscar em casa com fins obscenos. Eu quero voar e cair de muito alto. Eu quero ser arremessado como uma granada, ir parado, ser levado a abstrato auge no fim de mim e de tudo. Os marinheiros levaram-me preso. As mãos apertaram-me no escuro. Seguiu-se minha alma a lamber o chão do cárcere privado. He calls Walt, porta para tudo, ponte para tudo, estrada para tudo. Tua alma omnívora, tua alma ave, peixe, fera, homem, mulher, toma os dois onde estão os dois, toma um que são dois quando dois são um. Tua alma seta, raio, espaço, amplexo, nexo, sexo, Texas, Carolina, New York, Brooklyn Ferry à tarde, Brooklyn Ferry das idas e dos regressos, Libertad, democracy, século XX ao longe, pum, 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 pum. Tu intercalado, liberto, desfraudado, ido. Intercalamento, libertação, ida, desfraudamento. Tu intercalador, libertador, desfraudador, remetente. Carimbo em todas as cartas, nome em todos os endereços. Mercadoria entregue, devolvida, seguindo.
comboio de sensações a alma, quilômetros a hora, ao minuto, ao segundo, pum! Agora eu estou quase na morte e vejo tudo já claro. Não ter tido a tua calma superior a ti próprio, a tua libertação constelada de noite infinita. Eia que eu grito, e num cortejo de mim até ti estardalhaçam com uma algaravia metafísica e real, com um chinfrim de coisas passado por dentro, sem nexo. Ave, salve, ó grande bastardo de Apolo, amante impotente e fogoso das 9 musas e das graças, funicular do Olimpo até nós e de nós ao Olimpo. Obrigado. João Franzini. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite de poder falar com vocês e desfrutar dessa convivência para expor um pouco da minha experiência e falar também um pouco da imprensa sindical brasileira. Antes de falar da minha experiência da imprensa sindical brasileira, eu quero fazer 2 considerações que têm relação com o meu trabalho. Há no mundo hoje 2 grandes lutas sendo travadas. É uma luta, a primeira e talvez a mais fundamental, é a luta entre o capital especulativo e o capital produtivo. E o resultado dessa luta vai definir o modelo de civilização que teremos no futuro. E a mídia apoia o capital especulativo. Ela, como sempre, do lado errado. Há uma segunda luta que talvez ainda não tenha uma percepção ampla da sociedade, que é a luta da mídia, da grande mídia, contra a própria sociedade. E nós precisamos fazer todo o esforço possível para que as entidades sindicais, para que os formadores de opinião, para que o mundo acadêmico, para todos que têm algum poder de influência, entendam que essa luta é decisiva também para definir um padrão de civilização. O Brasil é um país que tem muitas características específicas, e uma dessas características é que nós possuímos uma imprensa sindical muito forte, muito atuante, com enorme tiragem e com um índice de leitura muito grande e, mais importante, um índice de credibilidade, coisa que a grande imprensa não tem. Essa mídia sindical, eu trouxe vários materiais que eu queria mostrar para vocês, porque os companheiros aqui do Uruguai, da Argentina, do Panamá, de outros países, não têm exatamente uma dimensão do que é essa mídia materializada, produzida. Vocês viram o Leonardo Severo falando que houve uma manifestação em Brasília com 50 mil trabalhadores e a grande mídia não deu uma linha sequer no dia seguinte. Mas a imprensa sindical registrou. É impossível uma imprensa séria deixar de considerar um fato desta dimensão, como está mostrado aqui na foto, a esplanada do Ministério cheia, 50 mil pessoas, e a mídia ignorou e não deu sequer a mínima repercussão a este fato. Bom, quando a gente fala da mídia, da grande imprensa, o diagnóstico é muito parecido. Todos nós sabemos que ela é elitista, que ela é conservadora, que ela é preconceituosa, que ela não gosta de pobre, e especialmente de pobre organizado. Então o diagnóstico aqui é muito parecido. O que eu tenho feito e proposto é uma coisa que é um desafio para todos nós, que é como enfrentar efetivamente essa mídia que tem essas características e como construir uma mídia que faça frente a essa mídia monopolista e que é contra os nossos interesses. Então é o desafio que nós temos, é construir a nossa própria mídia. O presidente Lula, inteligente, astuto e ligado à preocupação real da sociedade, ele esteve
dia 27 de fevereiro, no 30º aniversário da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e o Lula disse o seguinte: eu não vou mais reclamar do espaço que não me dão na imprensa. Eu não vou reclamar mais, eu não aguento mais reclamar disso. O que eu faço, o desafio que eu faço ao movimento sindical é que a gente precisa construir a nossa própria mídia. E disse: quantos boletins e panfletos nós produzimos nos bancários, nos metalúrgicos, nos químicos, nos condutores, nos servidores públicos, nos professores? Quantos jornais nós fazemos por mês? Quantos programas de rádio nós já temos, rádios em emissoras comuns e emissoras na web? Quantas revistas nós produzimos mensalmente? Quantos programas de TV nós possuímos? Quantos sites nós temos? Quantos blogs nós temos? Quem que já está presente nas redes sociais? Nós temos que fazer o inventário de tudo isso. Nós temos que levantar o que nós já temos e produzir conexões e diálogo entre esses veículos para formar a nossa rede. Porque nós já temos uma imprensa sindical forte. Nós já temos jornais, boletins, livretos, programas de televisão, programas de rádio, não na quantidade necessária, mas já é uma quantidade representativa, já é uma barreira forte contra o sistema hegemônico. O que nós precisamos é ter conexão, é ter diálogo entre esses veículos, fornecer conteúdo de um para o outro e assim irradiar os nossos pontos de vista e fazer frente aos pontos de vista hegemônicos. Eu tenho uma experiência, eu dirijo o movimento sindical há mais de 30 anos e há 22 anos dirijo uma empresa chamada Agência de Comunicação Sindical. É uma empresa privada, tem CNPJ, tem funcionário registrado, recolhe impostos, mas é uma empresa que tem lado. Ela só produz materiais para os trabalhadores. Uma dessas experiências que eu gostaria de falar é de um programa de televisão na TV comunitária da cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo existe uma emissora comunitária. E às vezes a ideia de comunitária pode parecer que é uma emissora pequena, não. Na auditagem que nós fizemos recentemente, a audiência supera todos os canais universitários, portanto é representativo. É um programa que existe há 8 anos, eu deixei o material aí para ser distribuído, o Nivaldo gentilmente está fazendo isso. E aqui, este material que tem em mãos, nós reunimos 3 ex-ministros do trabalho, o Albino Afonso, que foi ministro há 50 anos, o Rogério Magri e o Walter Barelli, para entender por que no governo popular, como é o governo do Lula e da Dilma, o Ministério do Trabalho é um ministério vagabundo, de 5ª categoria, ministério desaparelhado, que não tem política, que não tem funcionário. É uma contradição que o governo Lula não enfrentou e que nós precisamos dizer que a gente precisa de um Ministério do Trabalho do nosso lado, como era na época do Jango. E não um ministério de 5ª categoria, sem dinheiro, sem recursos e sem política. Bom, o que compõe essa extensa rede de comunicação dos trabalhadores hoje? Eu mostrei aqui um jornal, este é o Jornal dos Metalúrgicos de Guarulhos. Ele tem 50 mil exemplares, ele é distribuído de mão em mão aos trabalhadores. E agora o Diese fez uma pesquisa na base e avaliou o sindicato com 2.088 trabalhadores, e o nosso jornal teve a nota de 7,9, que eu considero que é uma avaliação positiva do nosso veículo. Bem, então, que é a imprensa sindical brasileira, e para dizer aos companheiros que talvez não conheçam, e dessa experiência importante que nós construímos no nosso país. São milhões e milhões de boletins impressos. Há sindicatos que têm jornais diários. Sindicatos metalúrgicos da OEC, sindicatos dos bancários de São Paulo possuem jornal diário. Já vários sindicatos brasileiros, especialmente os sindicatos da área rural, possuem programas de rádio. Várias entidades, não muitas, já possuem programas de TV. E eu quero ressaltar aqui uma grande conquista que foi a TVT, a TV dos Trabalhadores, que fica aqui no ABC Paulista. Hoje os sindicatos possuem sites, os dirigentes possuem blogs, nós militamos nas redes sociais, no Facebook e em outras. Produzimos boletins eletrônicos que são enviados para o endereço eletrônico das pessoas. É tudo produzido muito rápido e é barato, é só o custo de dar um comando no computador e chega a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 endereços.
Nós não temos nenhuma diferença fundamental entre nós. Nós temos só divergências que nós precisamos aprender a construir. Muito obrigado. Bom, quero primeiramente cumprimentar todos os companheiros da mesa, companheiros antigos aqui da nossa ação sindical brasileira, e também cumprimentar aqui o SAPED São Paulo, a pessoa da companheira Lígia, filiada ao GT, e os seus dirigentes. E agradecer aqui o convite formulado ao GT para nesse espaço aqui nós darmos um pouco de visão, né, da nossa central sindical do ponto de vista do que nós imaginamos, né, da defesa dos interesses dos trabalhadores artistas, né, e da cultura do nosso país. Dedicada, competente, estou falando aqui literalmente da deputada federal Luísa Erundina. Nossos respeitos. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? O Brasil é um país que, na minha visão, não é um país democrático. O intercâmbio com a sociedade, para mim, é mais fundamental, né, para potencializar a produção, e também estou de acordo contigo de que a participação sindical ainda é pequena. Ainda precisa ter, de fato, uma ação sindical mais objetiva, mais presente, para potencializar todo esse segmento e dar as condições para que a defesa dos interesses, né, dos artistas não sofra prejuízo, mas também, ao mesmo tempo, né, nós sabemos que a ação sindical, ela hoje tem que ser legitimada justamente pela atividade do sindicato, né, dentro da categoria. É o seguinte, o novo sonho, modo de vida sustentável. Modo de vida sustentável implica muito mais que o conhecido desenvolvimento sustentável, palavra-chave dos documentos oficiais dos governos e dos organismos multilaterais, cujo sentido é ampliado pela Carta da Terra. Modo de vida sustentável, o novo sonho ético e cultural da humanidade. Ele supõe uma outra forma de conceber o futuro comum da Terra e da humanidade. E por isso demanda uma verdadeira revolução nas mentes e nos corações, nos valores e nos hábitos, nas formas de produção e de relacionamento com a natureza. Supõe entender a humanidade como parte de um vasto universo em evolução e a Terra como nosso lar e viva. Supõe também viver o espírito de parentesco com toda a vida e assumir a responsabilidade pelo presente e pelo futuro do bem-estar da família humana e de todo o mundo, dos seres vivos, cuidando em utilizar racionalmente os bens escassos da natureza para não prejudicar o capital natural nem as gerações futuras que também têm direito a uma qualidade de vida boa e a instituições minimamente justas, sempre voltadas primariamente a ser mais do que a ter mais. E vivendo com reverência ao mistério da existência, com gratidão o dom da vida e com humildade o nosso lugar na natureza. Como se depreende esse modo de vida sustentável, demanda um ser humano novo, criando uma história diferente daquela que ele construiu até hoje. Somente através desse modo de vida sustentável podemos responder, juntos na esperança, aos desafios de vida e de morte que enfrentamos. A sua palavra, Maria Helena. São três temas muito importantes para serem diariamente discutidos, diariamente dialogados, né?
A questão da diversidade sexual é uma questão que tem que ser realmente discutida dentro da FIELAR, porque é uma discussão que ela vem de uma invisibilidade muito grande. Então, nós, como artistas, nós temos que ter esse compromisso de estarmos, até mesmo nos fazendo uma formação com relação a isso, né? Porque não existe uma discussão muito grande, assim, em cima desse tema da diversidade sexual, e ela é emergencial. Ela é emergencial. Só o fato, a partir do momento que as pessoas começarem a chamar, né, determinados segmentos da forma correta, a gente já está, usando os termos corretos, a gente já está começando a contribuir para que haja essa discussão da diversidade sexual. A partir do momento que a gente começar a parar de chamar a pessoa de viado, de sapatão, nós já estamos começando uma discussão séria sobre isso. E assim, a gente tem que fazer com que cada dia essa discriminação, esse preconceito, essa forma mal educada de tratar, essa falta de respeito de tratar outro, tem que acabar. E acaba por questões pequenas. Só o fato de você, se você quer chamar o companheiro, né, da população gay, né, chama de gay, não chama de viado, já muda o trato, sabe? São pequeniníssimos. Então, o que acontece? Esse Feliciano, esse deputado, o que ele faz? Ele tira da educação o kit gay, que era uma coisa importantíssima de ser discutida com os alunos. Né? A questão da diversidade sexual é importantíssima. Por quê? Porque isso é questão de gênero, desde pequenininho, que o homem é acostumado a brincar com bola, a mulher brincar com boneca, mas hoje nós vivemos um outro paradigma de comportamentos. Hoje você vê, por exemplo, quando você vê um quadro, eu consegui ver isso nos meus avós, na minha mãe, você vê um quadro, a mãe, o pai, o filho do lado, aquela foto. Hoje não, essa foto mudou, se vocês perceberem. Essa foto está mulher, criança adotando, homem adotando criança. Então hoje a gente vive um novo paradigma. Então por isso que é importante que a FIELAR, juntamente com todas as duas entidades, comece a discutir sim a diversidade sexual. Outra coisa que a Madalena falou aqui com relação à questão da terra, a questão do meio ambiente, isso é muito importante, porque o nosso papel é muito... A gente pode começar agora aqui, com esse copo aqui, ó. Entendeu? A questão da separação dos resíduos sólidos da nossa casa. Separar corretamente o lixo da nossa casa, a gente já vai estar contribuindo para a melhoria do planeta. Sabe? Separar, saber o que é lixo úmido, o que é lixo seco, o que é lixo dos rejeitos. Você sabendo isso, começar a separar corretamente esses 3 tipos de lixo, você já está dando uma contribuição muito grande para o planeta Terra. E uma relação que eu venho discutindo também é a relação à discriminação racial, né? Que é muito séria, é muito louco. Porque o que acontece? Olha, meu filho, Fernando, ele formou agora na Universidade do Espírito Santo em Direito. Ele veio de escola pública, menino lindo, negro. Ele veio de escola pública, foi para a Universidade Federal e foi para a primeira turma de cotas. Só para terminar. Primeira turma de cotas. O que aconteceu? Gente, a turma de Direito, você sabe que o curso de Direito é dificílimo, vocês são 5 anos, é um curso muito difícil. Olha, a turma de cotas teve um maior desempenho do que as outras turmas. E as pessoas estavam com preconceito na questão das cotas no Brasil. O segundo ponto é sobre a legislação brasileira e o trabalho infantil. Então, do ponto de vista jurídico, o Brasil é apontado como um dos países que mais avançou no combate ao trabalho infantil. Seu conjunto de leis sobre o assunto remonta desde 1891, com a criação do decreto número 1313, que definia a jornada do trabalho mínima para os menores de sexo masculino e feminino, passando pela consolidação das leis do trabalho. Também respaldado pela Constituição Federal Brasileira e, finalmente, pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta é a Lei 8.069 de 1990.
E ele traz, então, no bojo, inovações fundamentais no trato da questão, alterando mudanças já existentes de método e ação. Dentre os conjuntos da questão do ECA, está a criação dos conselhos municipal, estadual e nacional, que fazem a defesa dos direitos da criança e do adolescente, determinando que a política de atendimento dos direitos destas crianças e adolescentes se fará através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isto é no artigo 86 do Estatuto. Na sua demonstração de erradicar o trabalho infantil, então, as autoridades brasileiras têm participado de forma exemplar de encontros internacionais que abordam este assunto, e mesmo apesar do trabalho infantil ser dado nacional negativo para o país, o Brasil nesses encontros tem sido aplaudido pelos seus projetos e ações na erradicação desse tipo de trabalho. São fatos históricos, políticos e sociais, independentemente de recursos naturais, que contribuem para empurrar a sociedade a permitir a prática do trabalho de menores, em alguns segmentos, e até aceitá-la como naturalidade. Essas ações governamentais são feitas através de programas sociais, como a Bolsa Família, já informado, PET, que é um programa de erradicação do trabalho infantil, e outros que são ferramentas utilizadas pelo governo no efetivo combate ao problema, juntamente com as organizações internacionais e organizações não governamentais. Já até meio que dividiu essa experiência no congresso que a gente teve em Bogotá. Nós fomos convocados pelo Ministério Público do Trabalho, pelo órgão que regula os juízes do trabalho no Brasil, e nos chamaram para ser a voz dos artistas. E foram 2 dias de congresso, só tinham pessoas ligadas ao judiciário e apenas nós ligados aos artistas. E nesse congresso eles falavam da necessidade de proibição do trabalho infantil artístico. Então, para a gente foi muito chocante, porque a gente não consegue conceber o bloqueio a um direito fundamental, que é o direito de expressão, que é o direito à sua liberdade de manifestação e da sua manifestação artística. Nesse congresso nós defendemos essa posição, inclusive a resolução da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela permite o trabalho infantil artístico desde que o país seja signatário. O Brasil é um dos signatários dessa cláusula. Então, no Brasil é permitido, totalmente permitido o trabalho infantil artístico. Mas não tem um ordenamento, não tem uma lei própria para isso. E aí, o que eu até comentei com a Lígia, olha, a gente precisa começar a discutir uma formulação de uma lei específica para o trabalho infantil artístico. Porque hoje, o que acontece aqui no Brasil? A criança vai trabalhar, vai participar de uma novela, de um teatro, do que quer que seja, ela precisa de uma autorização do Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário pode entender que, na verdade, aquele papel não é adequado, e fica muito à mercê do Judiciário a permissão ou não do trabalho, daquele trabalho daquela criança. Tomar el tema que se planteó desde el documento leído por Ligia, pero me parece que dentro del mismo documento a nosotros se nos presenta la posibilidad de analizar como abrirlo en 3 partes eso. Por un lado, me parece que nosotros tenemos que tener de alguna manera una definición sobre el tema que se planteaba en ese documento en cuanto al trabajo infantil, considerado trabajo infantil, el tema de los chicos de la calle y todo eso, que se ve en todas las ciudades, que está presente en la vida cotidiana nuestra, pero abordarlo desde el lado del tema de los derechos humanos, fundamentalmente, con la obligación de la exigencia al Estado de solucionar ese problema.
es un problema que nos excede como sindicatos concretamente al momento de dar una solución. O sea que me parece que debemos pronunciarnos en ese sentido, pero no podemos esforzar una solución más que la que sea el pedido a los estados para que protejan al niño en cuanto derecho humano, más que nada. Então, eu acho o tema maravilhoso, é um tema que eu venho percorrendo há 25 anos, venho trabalhando nessa área, inclusive de manhã, quando se falou de rádio, queria até lembrar que a Rádio Tantã, uma rádio de loucos, ficou no ar no estado de São Paulo durante 8 anos e foi líder de audiência em todos os horários. Uma rádio feita por pessoas loucas, pessoas que estavam dentro de um hospício e que saíam todo dia do hospício para ir para uma rádio comercial fazer um programa de rádio. E que hoje não conheço nenhum trabalho de saúde mental no mundo que não tenha a rádio como uma grande terapia, né? Essas pessoas hoje não moram mais no hospital psiquiátrico e mais, são formadas em locução e trabalham com rádio, têm os seus programas. Nós fazíamos na época a Rádio Tantã com loucos, a Rádio Moleque com garotos que estavam vivendo nas ruas na cidade de Santos e a Rádio da Terceira Idade, que era a Rádio Gagá. Então são pessoas excluídas que na verdade estavam tendo voz, estavam podendo fazer com que a sociedade entendesse um pouco essa linguagem, ou esse feitio, essa forma de lidar, essa forma de ser o outro. E depois participamos no Brasil inteiro em várias discussões, principalmente em Brasília, com vários ministérios de saúde, cultura e tudo mais, a respeito dessa questão. E que me deram várias dicas. A gente chamar de necessidades especiais ou especiais é uma brincadeira nossa, porque eles na verdade querem ser chamados de cego, de surdo, de paralítico, de maneta, dessas coisas, porque eles são assim. E esta é a linguagem, é desta forma que eu me apresento. Muito prazer, eu sou o fulano de tal, e esse fulano de tal não enxerga. É esta a visão e é esta a forma de estar. Então não é uma forma de passar a mão na cabeça, mas sim de oferecer espaço igual dentro da sociedade. Yo quiero saber si hay algún país que tenga exclusivamente sobre la actividad artística en televisión. Nosotros tuvimos un problema muy grave, si te acordás tú, porque me parece que ahí explotó, con Chiquititas. Cuando grabábamos Chiquititas se grababa 12 horas diarias y ahí terminó todo el Ministerio de Trabajo porque hasta los padres le habían hecho abandonar el colegio a los chicos porque la tira duraba todo el año y prácticamente dejaron la escuela a los pibes por él. Entonces la pregunta, y ahí creo que empezó a legislarse un poco el horario, ¿no?, de todo eso. Pero me interesaría saber si hay alguna legislación al respecto en algún país sobre el tema de televisión. Jorge Barraca. Un comentario nada más y una pregunta que dejo al aire. El comentario con respecto, a mí me toca trabajar en un medio de comunicación católico. Me tocó hacer un trabajo muy especial por el tema de los bicentenarios del Paraguay. Y me tocó trabajar, reitero, me tocó trabajar con chicos con síndrome de Down, ¿verdad? Y quedé impactado con ellos porque ellos aprendían mucho más rápido que los actores que vinieron para hacer la parte de los grandes. La parte de la guerra ellos lo dominaron en 5 minutos, le pegaron una ojeada así y después lo agarraron al hilo. Por un lado, eso hablar sobre el tema de lo que dijo. Ahora mi pregunta concreta es para ella, para los que saben más o menos sobre el tema. Que hay sobre el tema de los niños de la calle? Metas que a gente está planejando para esse ano, por exemplo, em paralelo a essas ações de fiscalização, né, do trabalho infantil, do trabalho de crianças artistas, é um trabalho de prevenção que a gente está fazendo uma estratégia junto com o Ministério do Trabalho e a OAB Ceará, lá em Fortaleza. Porque, aproveitando essa semana, a gente está usando, vai acontecer agora, que no dia 24 de maio nós temos o aniversário de 35 anos da regulamentação profissional de artistas no Brasil. E no dia 12 de junho nós temos o dia de combate à exploração do trabalho infantil. Então a gente está pegando essa deixa para exatamente explicar para a comunidade porque esse trabalho de prevenção, nessa nossa discussão inicial, a gente vê que é uma coisa direcionada à comunidade, uma explanação do que é o artista.
hoje? O artista, em contraponto a essa novidade de celebridade, de ser famoso. Hoje há uma grande distorção do que é o artista. As pessoas já chegam... Ah, e artista estuda? Né? E a gente está fazendo esse combate, na verdade. Nessa semana, estou compartilhando essa experiência com vocês para exatamente as pessoas entenderem que o trabalho do artista é um trabalho que tem um estudo anterior, tem uma preparação, como você falou no seu exemplo, não é só aquela horinha que ele está lá gravando, tem toda uma preparação anterior, tem anos de ensaios, de experiências, de estudo, que começa na escola. Então, os pais e a comunidade precisam saber disso, porque entra-se nessa questão de que todo mundo só quer o dinheiro. Então, o que é que a gente vê hoje? Pais que numa seleção, a gente teve uma seleção lá de dança para uma escola lá em Fortaleza, que as mães estavam batendo nas crianças porque elas não foram aprovadas para participar de um espetáculo. Você é incompetente, você não foi aprovada! E bateram na criança lá fora e a menina chorando porque não passou no teste. Crianças que são obrigadas a trabalhar de madrugada com os pais para gravar um comercial, né? Produtores que nos chegam dizendo que a mãe está... Olha, quanto você quer para você colocar minha filha no comercial? Não, não precisa de cachê não, eu pago para você. Coloque a minha filha no comercial, porque é importante, porque ela vai ficar famosa na escola. Então, essa distorção do que é artista, dentro da cabeça desses pais, né, talvez seja o maior foco de um trabalho preventivo que nós, sindicatos de artistas, também devemos nos preocupar, porque pode ser que minimize muita coisa, essa conscientização do que é o trabalho do artista. O artista virou, né, toda esquina tem um artista, né, esse termo pejorativo também que a gente carrega na cultura de artista com malandragem, né? Acho que nós, enquanto sindicatos de artistas, devemos dar um basta também e valorizar, principalmente nessa data simbólica aqui no Brasil, essa valorização do que é o artista, essa diferença de talento, né, de atividade profissional que exige vocação e disciplina. É que às vezes isso sai de projetos de inclusão social, né, e que toma rumos às vezes inesperados. Por exemplo, fui procurada dentro do Sindicato dos Artistas de Minas Gerais por um grupo de atores cegos. O grupo se chama Nó Cego, né, e que apresentam espetáculos regularmente, tem patrocínio, tem uma agenda lotada até o final do ano. Eles entenderam que eles deveriam procurar o Sindicato dos Artistas, se apresentar e pedir ao sindicato que os regulamentasse, porque eles vivem como profissionais. Então, nós entendemos que a gente deveria atender, porque eles apesar de serem cegos, eles têm uma atuação. Mesmo na ato contínuo, apareceu também o grupo Crepúsculo, que é formado por dançarinos, atores, todos com deficiência, algum tipo de deficiência. Tem até no grupo de dança um bailarino que tem paralisia cerebral, mas ele se apresenta. E com toda dificuldade ele se agarra no corpo do outro bailarino e se apresenta. Só que eles têm agenda lotada, têm patrocínio e trabalham regularmente, todo mundo recebe cachê. Também quiseram a mesma regulamentação. Então a nossa atitude foi reunir todos esses grupos, além desses dois apareceram outros, e também estudar critérios que fossem igualitários para que eles pudessem comprovar sua capacidade artística. Nós falamos bem claros com eles que a gente não ia atender ninguém por pena ou piedade, porque é cego, porque é aleijado, porque qualquer outro motivo, e sim pela capacidade artística. Queria até propor dentro da FIA-LAR que a gente já começasse a pensar na possibilidade de criar uma comissão ou uma representação clara do que seria uma ação em favor do trabalho dessas pessoas especiais. O nosso trabalho do dia, agradecemos a presença de todos, a busca de melhores condições para os nossos representados e sabendo que esse trabalho que está sendo feito terá um bom resultado final, não só para nós, muito embora a questão de todos os temas foram citados, mas temos a certeza que serão depois colocados
muito papel, muita coisa de interesse, muita discussão como já existente. Então será agregado a esses temas que por nós hoje foi falado. Mucha información para saber dónde estamos parados en cada país, tener una data concreta de cuál es la actividad, saber exactamente qué nos está pasando. Esto es propuesta para presentar porque sin financiamiento eso no lo podríamos hacer nunca. Nosotros realizamos desde FIALA un estudio de legislación comparada, pero nos quedó en los títulos, la hemos circulado, pero no tiene la carga que si estuviera sistematizada como para... Y la discusión que eso conllevaría si estuviera sistematizada y cada uno tuviera real conciencia de cuáles son las leyes y qué están diciendo adentro, los convenios colectivos, qué se puede sacar de cada lugar. Ahora, yo pienso que en la medida en que se haga una especie de calendario, que se nos dé a conocer cuándo va a ser la visita, por ejemplo, a Ecuador, nosotros podríamos preparar una agenda y además la información suficiente con la antelación del caso para que pueda el compañero llegar completamente enterado. Tiene que ver con la asistencia del sindicato, sí, para que tenga data concreta ante este técnico que va a ir a recolectar datos, pero no cerrada, es decir, tirar las líneas para que se haga un trabajo de campo. El intercambio de la legislación comparada para poder analizar eso primero en la segunda parte del proyecto, pues no nos olvidemos que es un proyecto trienal. En la segunda parte del proyecto poder ir haciendo este trabajo de campo por ahí concreto, quizá vayan medio juntos en eso, pero es decir, son etapas. No temos a certeza 100%, claro, mas normalmente, graças a Deus, normalmente vamos ter proyecto financiado para el oficio. Como dice, tenemos una reunión intensiva con el oficio esta semana, muy positivo, muy concreta. El oficio muy motivado. Es la cuestión que complicada que no podemos resolver ahora es la cuestión de nivel de financiamiento. Es una complicación, pero para mí es claro que vamos a tener un proyecto de 3 años de FIALA y Paraná, y basta. Tenemos un plano general ahora que nos permite hasta el secretario de UNIME de formular una propuesta para 3 años. Sí. Cuando discutimos con los compañeros de las otras áreas, de actores, televisión, en fin, nos dimos, o sea, la primera conclusión que sacamos es que para llevar ese proyecto de registro, como lo teníamos armado para la FISTEC, a todas estas áreas, estamos hablando de una dimensión que todavía no estamos seguros de que sea útil en este momento. O sea, de crear una herramienta que va a ser costosa, va a ser un presupuesto costoso porque multiplicaría por mucho lo que el ámbito nuestro. Nosotros estamos hablando de que tenemos 5 organizaciones sindicales, creamos un software específico que es sencillo, pero es para 5 organizaciones sindicales y con un tránsito, un registro máximo de 1500, porque nuestro software partió siempre de la base de que estamos ofreciendo un beneficio. O sea, ofrecemos un beneficio y el técnico se tiene que registrar por voluntad propia. El beneficio es de seguro médico, seguro de asistencia legal y asistencia gremial. En el caso de ello, en cambio aquí primero estaría el acceso a toda la información y además hacer como una especie de formulario, ¿cierto?, que tienen las páginas web donde se puedan hacer consultas y preguntas para que vaya un poco los contenidos o entregar la información de que uno va a viajar de un sindicato a otro. Eso. También les cuento que la presidenta de la FIA, Fern Downey, estuvo en Bruselas para una visita del secretariado y también reuniones con políticos europeos y oficiales europeos en la Comisión y en el Parlamento.
tuvimos mucha reunión con parlamentarios socialistas del Parlamento Europeo que perdimos un poco a su apoyo en la batalla de la propiedad intelectual. En Europa el tema de la propiedad intelectual es un tema un poco tabú en esos días porque la sociedad civil está mucho en contra de esto. No sé, capaz después podemos hablar de la situación de la copia privada, pero también solo de los piratas en el internet, cosas así. Se habla mucho de un nuevo modelo de financiamiento de lo audiovisual, solo de la FIA, y el tema era la transición de la economía del periodo comunista a la economía de mercado y la preparación para las nuevas formas de empleo, digamos. Este proyecto se acabó y ya no va a haber un nuevo proyecto por ahí, pero capaz que haya visitas de la FIA en unos países en los años que vienen. Que de repente de allí pueda haber puntos interesantes que ayuden a reforzar el proyecto que hay que presentar para el otro. Regionales del secretariado para que cada grupo regional sepa lo que los otros hacen y para que se inspiren los unos de los otros. A una coordinadora de sindicatos interempresa que se desarrolla en la OIT. Acá establece cuándo se hizo el ingreso y que en el fondo el trabajo que se desarrollaba era en busca del derecho a la negociación colectiva, que los sindicatos interempresa, SIDARTE tiene esa figura legal, no tienen el derecho a negociar colectivamente con el empleador. Por lo tanto, se hizo una queja frente a la OIT por parte de esta coordinadora para obtener el derecho a la negociación colectiva, apelando que está dentro de un tratado que realiza Chile como país con la Organização Internacional do Trabalho. Então, eu acho que só falta dizer ao vivo, com a sensação que a gente está nesse momento lá em Minas Gerais, porque é especial. A gente conseguiu uma mobilização muito interessante por parte dos artistas que, numa forma inédita de participação, vieram à Assembleia, se colocaram à disposição do sindicato e fizeram uma página no Facebook chamada Unidos do SATED MG, que em 3 horas que foi colocada no ar já tinha 2.029 adesões. Isso, sinceramente, até me surpreendeu, porque a gente nunca teve essa adesão tão próxima, né? Então, com o entendimento do que significa o trabalho do sindicato. Nós estamos também com uma nova discussão sobre a questão da Lei Rouanet, que coloca como incentivo, né, e tradicionalmente é bastante usado aos produtores de grandes eventos, né? E também estamos buscando incentivos no nível municipal e estadual para os pequenos produtores e para os grupos. Dessa forma, nós temos também, tramitando o plano, e já foi aprovado, o Plano Nacional da Cultura, que foi uma luta desenvolvida através de 3 conferências realizadas entre a sociedade civil. E dentro do Fundo Nacional de Cultura também está se discutindo a parte de renúncia fiscal, porque nós temos apenas 80% em favor da empresa. E também a parte de contrapartida, que é 20%, que no Brasil inteiro está se discutindo a retirada dessa contrapartida. Quer dizer, nós, como sindicato, pelo menos em Minas Gerais, nós somos contra a retirada da contrapartida, porque a empresa realmente não participa com absolutamente nada. Ela põe a sua marca, né, no trabalho e fica como um patrocínio e não tem nada da empresa. Nós tivemos em Brasília, conversando com o relator da lei, o deputado Pedro Eugênio, do PT, e a gente levou uma sugestão de incluir no texto da lei o cumprimento da nossa 6533, que é a lei que regulamenta a nossa atividade artística e técnica também.
ele entendeu que a nossa reivindicação ela é interessante, porque nós abordamos não como uma questão de trabalho, uma questão de lei trabalhista, a gente abordou como uma questão social, porque os nossos artistas, eles acabam não cumprindo as suas obrigações trabalhistas porque recebem um valor que não está sendo contemplado nos seus contratos de trabalho quando eles existem. E existem tantos intermediários entre o dinheiro que sai do governo ou de renúncia fiscal até chegar no artista ou no trabalhador técnico. E assim como eles têm lá no seu corpo do texto a obrigação de cumprir o ECAD, que é a questão do direito autoral, do SBAT também autoral, no caso de teatro, a gente quer que cumpra também. Ele aceitou, digamos, de maneira bastante simpática, evidentemente ele ia passar para o corpo jurídico que está redigindo o texto, para ver se não existe nenhum impacto. Logicamente, alguns produtores devem questionar, e aí eu só queria fazer uma ressalva. Alguns produtores dizem, mas quando se coloca muito encargo, se inviabiliza a produção. O que eu tentei argumentar para ele que eu discordo, porque no Brasil, 7% do PIB é movimentado pela cultura. Circulação de espetáculos de teatro e dança também foi um outro edital que a gente conseguiu. A bolsa de dramaturgia, a produção de autos populares, porque no Espírito Santo tem uma demanda, uma vocação muito grande de autos, teatros épicos, então a gente conseguiu fazer com que criasse o edital dos autos populares, a aquisição de lonas de circo e acessórios também, porque a vida dos nossos assistentes, como em todo lugar, né, todo lugar do Brasil e também em todo o mundo, são os artistas que mais sofrem, né, com relação à desigualdade social. Então a gente conseguiu também o edital de lona e acessório e também produção de apresentações circenses. Valdría la pena complementar sobre las circunstancias por las que atraviesa la Federación entre determinados empresarios con el gobierno del país. La obligatoriedad de pertenecer a una organización. Eso fue fruto de una conquista, de una lucha de mucho tiempo, no solamente de la Federación de Artistas. Nos remontamos a los años 50, 60, en que se consiguió que todas las federaciones o todos los colegios de profesionales tengan la posibilidad de exigir a los profesionales de cada rama el que pertenezcan a una organización. Y esto nosotros lo interpretamos del siguiente modo. Cuando una persona nace por el hecho de ser un ser humano, de acuerdo a la Carta, a la Declaración de Derechos Humanos, está protegido por las leyes del país en el que nace y automáticamente se considera, si es que nace en el Ecuador ecuatoriano, en Argentina argentino, en Cuba cubano, en fin. Cuando nace el individuo no es que es una opción y dice escoja su nacionalidad, se ve forzadamente obligado a pertenecer a esa comunidad, y así interpretamos nosotros la agremiación. No es un favor que el individuo hace al gremio, ni tampoco se está coartando su libertad. Lo que se está buscando es que sea protegido, así como las leyes nacionales protegen a la persona que nace en su territorio. Del mismo modo consideramos que la organización debe proteger al profesional en su área y en su rama. Como lamentablemente las personas tenemos la tendencia de dar la interpretación de que la libertad de asociación significa que yo puedo o no puedo pertenecer a una organización. A mí me parece que sí, lo que dice Eduardo con respecto a las empresas y esta disposición del Estado, del gobierno, para que se pague menos este porcentaje que se pagaba por los contratos, me parece que sí es perjudicial. Yo cuando llegué a Inglaterra en el año 66 no podía trabajar, por eso trabajé en la BBC de Londres, porque los sindicatos no te autorizaban si no tenías permiso de trabajo. Por tanto había una correlación allí en la que te obligaba. Y además, cuando dejé la Argentina en el 65, 66,
Yo trabajaba en televisión y venía un delegado y decía, ¿está afinado? No, afíliese. Hoy día eso no existe en ningún lugar del mundo. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en los Estados Unidos. Las leyes laborales son las leyes cada vez del mercado. Y esto es lo que me empalma directamente con la situación española actual. Teníamos unas leyes muy favorables en cuanto a la constitución sindical, en cuanto a la laboralidad, ¿vale? Reconocidos como trabajadores por ley, por tanto teníamos derecho a las prestaciones sociales, a la jubilación, y hemos llegado en nuestra historia de 25-27 años de vida a acoplar al régimen general de seguridad social que se ha explicado en el cuadro que ha hecho y que me cuesta tanto, digo, meter porque he perdido 3 veces el texto porque no soy muy ducho con estas cosas del computador. Lo que quiero decir es que todo eso que aquí están saludando como una ley muy buena y que puede haber discusiones aquí en este país, la ley se nos ha vuelto en contra en España, en contra de los trabajadores y por ende en contra de las instituciones representativas. Es decir, no hay convenio que valga. Licia nos pide, a partir de lo que hablamos, ella tiene una propuesta para hacer y después pasaríamos a vos, Magda, querías también hablar. Bueno, si decidimos eso, digamos, igual 11:45 volvemos acá. ¿Está? Digo, para que sea, porque si tenemos un temario más grande que el de Panartes, tenemos menos tiempo. Más grande que la reunión de ayer, en la extensión. Ayer hemos terminado temprano y todo, y bueno, hoy tenemos acá un montón de puntos. Si consensuamos eso, igual 11:45 extendemos un poco más el debate. Sí. Eu pensei que tenhamos esse apoio institucional, principalmente ao ouvir o seu relato e também conhecendo os demais. Nós temos as nossas centrais sindicais, então eu me proponho também a trabalhar junto ao UGT para que busque a UGT de cada país, para que possa trabalhar junto aos governos, eu acho que essa que é a questão, junto aos respectivos governos, para que apoie essas lutas que nós estamos tratando aqui. Então seria não só a manifestação política da FIA e FIA-lá, mas também o empenho das centrais nos nossos respectivos países em defesa dos trabalhadores, artistas e técnicos e também das questões sindicais. E o trabalho agora não tem mais nenhuma liberdade. Nós estamos sendo tratados e usados justamente para poder fazer o movimento inverso, né? No Brasil, por exemplo, nós tivemos o governo do presidente Lula, um presidente de sindicato, né? Sindicalista. E no governo do presidente Lula nós começamos a ter precarizado o trabalho completamente. Não só o trabalho dos artistas, mas todo o trabalho. Fala-se na reforma sindical que foi proposta no governo Lula, mas ainda não saiu. A relação do voto. Estão, por favor. A FIA, o presidente, o voto dele é um voto de Minerva? Um esclarecimento. O voto do presidente, ele vai existir, mas se houver empate, ele vota de novo com o voto de Minerva. É isso. Ao presidente cabe o voto de Minerva? É isso. Ou ele não vota, só vai votar em caso de empate. Aqui está assim escrito. Pois mas sinceramente eu não entendo por que o presidente não pode votar. Perdón, pero en todo estatuto democrático los presidentes votan. Si somos 10 miembros y las posturas están divididas en 2, 5 y 5, va a ganar la postura defendida por el presidente porque en ese caso tiene doble voto.
Es eso lo que quiere decir. Porque sí deben Sim, votar al aí final. ele teria o voto de Minerva e Debe caiu de votar al empate. final. Sí, verdaderamente hay un doble riesgo, digamos, o sea, la cosa de la potestad de dirimir, pero si no tiene la posibilidad de votar, su país, sus representantes quedan sin opinión, sin voto. A FIA, o presidente, o voto dele é um voto de Minerva? La verdad me tengo que fijar. Sí. Creo que sí. É porque... Hay que aclarar una cosa, o sea, el hecho de que sea un voto dirimente no le exime su derecho a voto en cualquier momento, no al final, porque en las últimas él podría votar, hacemos una votación levantando la mano, y él está levantando la mano también, o sea, no tiene por qué ser al final. Se ele não vota, já automaticamente não vai ter o empate. Ele só entra, eu estou falando assim, no nosso caso, do satélite de São Paulo. Então, eu deixo e não voto. A presidência faz parte de todas as comissões, todas as reuniões. Produz a discussão, eu não voto. Caso daqueles pares haja realmente alguma, aí a presidente entra, porque se a presidente já entrar, já não tem mais nenhum voto a mais, não tem discussão, já está inserido que vai ter um voto a mais. Se o presidente tiver, vai estar inserido que ele vote. Si es que hay 9 personas, 5 personas votan por una posición, las 4 votan por otra posición, exceptuando el presidente. El presidente no ha votado en ese caso, pero el presidente quiere favorecer la posición de los 4, vota y su voto haría el empate, pero además haría dirimente y naturalmente se superaría la posición de los 5. La posibilidad de votación, sí. Al presidente lo elige este Consejo Ejecutivo, pero viene representando a su organización sindical, con el mismo derecho de ser portavoz de esa organización, estando de acuerdo con el resto de la mayoría o con una minoría. Por tanto, debe votar. Ahora es muy distinto lo que plantea a Lilla en las comisiones. Si yo voy a una comisión de trabajo, claro, no voy a entrar con el pie fuerte del presidente, no, ahí veo. Pero aquí, en esto, tiene el derecho y la obligación de votar. Otra cosa es que personalmente él diga, me abstengo. El presidente votará al final y en caso de empate su voto será dirimente. Bueno, pasamos a otro. Estamos terminando y nos faltan 4 puntos y ya es la hora de parar. Y faltan 4 puntos. Sí, perfecto, gracias. Artículo 32. La Secretaría General tendrá a su cargo la tarea de la coordinación, prensa, que está agregado a actividad informática y propaganda, y se hará cargo de las actas de los congresos y de las reuniones. Compañeros, hay una redundancia ahí. A ver. Dice a cargo la tarea y luego dice actividad, cuando debería decir solamente tendrá a su cargo las tareas de coordinación, prensa e informática y propaganda. Sacamos la palabra actividad. Y aumentas en plural, ¿no? Las tareas de coordinación. Exactamente, las tareas de coordinación, prensa, sí, informática y propaganda. Y se hará cargo de las actas de los congresos y de las reuniones. Entonces, en vez de la I, después de propaganda, debería decir coma, se hará cargo de las actas de los congresos y las reuniones Está dicho, tendrá su cargo, ¿Están persiguiendo? Las tareas de coordinación, prensa, informática y propaganda. La Secretaría General se encarga de las actas de los congresos y las reuniones. ¿Es algo que quieren guardar en los estatutos o no? Es una pregunta que... Para mí el informe, tienen un informe de Buenos Aires, no sé si es suficiente para ustedes, esto lo puedo hacer y lo hago con
primero, antes de mandarlo al grupo entero, lo mando a la presidencia de la Secretaría General, me dicen sí, está bien, pero lo de las actas, les pregunto si las sacamos o no. Eu penso que a Secretaria-Geral, dos objetivos da Secretaria-Geral é a elaboração das atas. Eu não vejo problema nenhum, inclusive se vocês perceberam nesse encontro já, eu estou registrando, estou gravando, entendeu? E assim, é lógico que o relatório do Executivo vai ajudar muito para que se tenha o formato da ata. Mas eu acho importante ter a existência das atas, sim. Que demande el funcionamiento de FIALAR. Recibirá las cotizaciones de los miembros y llamará la atención a los morosos. Y ejecutará el presupuesto que demanda el funcionamiento de la FIA. Creo que está claro. Eu li esse estatuto, eu observei que não tem uma questão sobre uma comissão de ética, criação de uma comissão de ética. Pelo menos no Brasil, os estatutos brasileiros, nós sempre criamos uma comissão de ética. Y los tribunales de honor son los que tienen funciones específicas que deben estar establecidas en el estatuto. De otro modo, el tribunal de honor puede asumir cualquier tipo de función que no está en el estatuto. Me parece a mí que lo que aquí se trata de poner es que quién interviene en caso de conflicto. Eu acho interessante colocar assim que seja... Esse item não estava no estatuto, então a gente percebe que tem que se ter um artigo que compreenda a questão do caso, como você fala, de conflitos. Que eu compreendo isso, assim, eu tenho uma outra discussão disso, mas dentro de um coletivo aqui eu acato. Y antes de iniciar el encuentro, no pueden ser parte las que estén en conflicto, digamos. Entonces, antes de ese encuentro, si es que hay un conflicto, se elige ahí el comité que en un punto tratará el tema de que haya suscitado el conflicto. Y nosotros pensamos que desde 1990 y tanto nos estamos reuniendo, que en realidad no hemos tenido conflictos, que lo único que hemos afrontado, podría decirse, fue lo de Venezuela. Una frase o un artículo en un sentido retórico, porque hasta ahora no hemos tenido conflicto, pero bueno, hay compañeros que entienden que debe existir un ámbito que prevea esa situación. Luego tenemos la implicancia de si designamos a la mesa para la conformación de esta eventual comisión de análisis, resolución, podemos tener inconveniente que la mesa sea parte del conflicto y por tanto se vea impedida de poder actuar en ese sentido. Entonces, yo creo que para no actuar, para no ir mucho más allá en este punto, a mí se me ocurre plantear algo como: en caso de conflicto entre dos o más miembros, se conformará un comité de 3 sindicatos para analizar y mediar el tema, tal cual estaba planteado en el artículo que se sugería. Estamos hablando de un conflicto que puede generar más conflictos, porque al tener que meter o participar algunas otras organizaciones puede crear una molestia y también puede hacer que la organización se aparte. Es un error decir conflicto entre 2 o más miembros, porque lo que se dio en la realidad una única vez en 15 o 20 años fue una violación de un sindicato, que era la Federación Venezolana, que violó determinado estatuto y no se fajó con nadie, o sea, no hubo conflicto con nadie. Por eso no debe decir conflicto entre 2 o más miembros, sino en caso de conflicto o violación de los estatutos, se procederá, etcétera, etcétera. E o principal conflito que se gera é sobre o descumprimento de qualquer artigo do Estatuto. Então, se a gente vai manter esse artigo, deveríamos dizer, em caso de conflito ou descumprimento de qualquer item ou artigo deste Estatuto. Bem-estar da nossa categoria e outras questões com relação ao trabalho. ¿Está hablando en portugués? ¿Está hablando en portugués? ¿Qué quieres que yo hable en español para usted? Dígale. Que hables en portugués porque hablas. Yo estaba aquí medio dormido.
Quando eu falo em português, ele fala em português. Então eu não entendo, não. Sí, quién sabe qué. Bom, un besito para usted, corintiano. Então nós temos, é assim, sinceramente, eu gosto de coisas assim muito pontuais, com clareza e objetividade. Estou sentindo na fala de todos os companheiros essa questão de prejuízo com relação à sociedade de gestão. E eu penso que, como nós fomos eleitos com determinado programa e uma determinada ação em benefício da categoria. La infraestructura y equipamiento de las salas de teatro concertadas, que son 70 en el país, entonces van a apoyarnos a los que las tenemos para la cuestión de los cimientos, los permisos que no teníamos para construir ciertas partes, sillas, luces, cosas así, de tal manera que evidentemente faltan muchas cosas más de esa ley que se están implementando, pero sí es una salida oportuna y formamos parte de una comisión, digo formamos porque el círculo está en eso, para ver cómo se van a adjudicar los dineros, cómo van a hacer esos proyectos, porque no es, digamos, un trabajo tan aparentemente fácil, pero me alegra mucho para Chile que estén ya en eso. De casualidad llegamos a los 3 millones en todo el país. Así que definitivamente también el asunto de recaudaciones es mucho menor. Pero nosotros tenemos una ley, que es la ley 10 de 1974, en la cual se le grava al artista extranjero que llega a trabajar a Panamá el 5% de lo que recibe de su salario. El Estado cobra aparte y este dinero va al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo divide entre las organizaciones sindicales que tienen que ver con artistas. Na última reunião daquela na Argentina, o grupo decidiu, né, concordou que as cotas fossem de $100 por ano, né? No Brasil a gente chama anuidade. Comigo se encontra $1.140. Nós vamos agora fazer uma apresentação, né, de como foi pensado o site da FIELAR. Nós conseguimos chegar a algumas conclusõezinhas, então estamos apresentando para vocês. O layout do site da FIELAR ficará nesse tipo de criação. Ele é simples, mas é um site gostoso de se ver, né? E aí nós vamos ter... Nossa, tão pequenininho, não estou muito boa de... home, né? A FIELAR, falando sobre a FIELAR. Nós vamos ter afiliação, a agenda, nós vamos ter as moções, os filiados, a agenda, a galeria de fotos, a galeria de vídeos, a legislação de cada país, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários e os direitos autoral e conexo e os contatos. O site ele vai ser basicamente... Então a página, como vocês viram, né, as cores eu acho que são agradáveis. O site foi elaborado pela empresa MV Marketing, é uma empresa que trabalha no site do Rio de Janeiro. Ele foi registrado como o Rio, como no Brasil. O site foi elaborado pela empresa MV Marketing, né? Ele foi registrado como como www.fielar.org.br. O trabalho foi uma contribuição do satélite do Rio de Janeiro, satélite de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais para o desenvolvimento da FIELAR. Ele vai ser em alguns idiomas, como
O Rio pediu que fosse incluído o inglês, né? Mas basicamente aqui a gente vai decidir se ele pode ser somente o português ou o espanhol. O Rio de Janeiro acha também interessante colocar em idioma inglês. Para tanto, será necessário que cada entidade filiada, ao enviar os documentos e texto, faça a tradução para todos os idiomas. Se aqui for escolhido que vão ser os 3 idiomas, vai ser de obrigação de cada país, de cada sindicato, a tradução desses documentos. A estrutura, como eu disse, né, vai ter essa estrutura, já falei anteriormente, home, FIA, notícias, filiado, agenda, galeria de fotos, galeria de vídeo, legislação e contatos. Onde estiver a FIA lá, no item FIA lá, nós vamos colocar o significado do que é a FIA, o que é a FIA lá, qual a importância da FIA e FIA lá, a composição atual da FIA e FIA lá, quais os objetivos, quem pode se associar e como se associar. Nas notícias, onde serão colocadas as principais notícias relacionadas à FIA, FIA lá e as que cada membro entender importante. Devemos decidir se o responsável pelo site terá poder para filtrar as informações ou se as informações enviadas devem ser postadas sob a responsabilidade de cada instituição que a tem enviado. Isso é um item importante para ser discutido. No item filiado, será o local onde será colocado por ordem alfabética todas as instituições filiadas. Deverá conter a logomarca da instituição, a foto do presidente em exercício, que é aquilo que eu fiz ontem, tirando a foto de todos os presidentes, falta tirar de Luiz. O nome do presidente em exercício, o endereço completo e telefone de contato da instituição e o e-mail institucional de contato. Agenda, né? Local onde será registrados os compromissos oficiais da FIA e da FIA lá. Galeria de fotos e de vídeo, onde serão colocados registros fotográficos e de vídeo feitos nos eventos da FIA e FIA lá. Legislação, né? Espaço destinado às leis, serão separados por temas, trabalhista, previdenciário e autoral e por países. Né? Os contatos, onde serão colocados os meios de contato com a FIA e com a FIA lá. Haverá um meio institucional do presidente e dos diretores da FIA lá. Benefícios do site. Com o site, as informações relativas à FIA e FIA lá serão de mais fácil acesso ao público e aos trabalhadores de cultura. As leis de todos os países componentes da FIA lá poderão ser consultadas de maneira mais simplificada, facilitando o intercâmbio de trabalho cultural e de desenvolvimento do tema. Os membros que não possuem e-mail institucional passarão a ter um e-mail institucional, facilitando a comunicação quando da alteração dos membros de cada instituição membro. Esse aqui o site ele já está todo pago, ele ficou no valor de R$ 5.250, aonde foram distribuídos entre os sindicatos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então ele já está, sua criação já está, esse valor compreende colocar o site no ar. Então o que falta agora são os conteúdos, né, para serem, eu penso que se a gente tiver esse conteúdo em um prazo de uns 10 dias, em 20 dias a gente consegue colocar esse site no ar. Essa manutenção também, a doutora Lívia fez um levantamento, ficaria dessa forma, só que não precisa mais. Quem vai fazer a manutenção, assim, quem se propôs a fazer, é o Rio de Janeiro. Então não vai ter, não precisamos pagar essa, se fosse mensal seria 339, se fosse semanal seria 678. Então assim, achamos muito caro, nós não podemos, a FIA lá não tem esse valor para trabalhar o site. O site é uma ferramenta muito importante para a FIA lá, então a gente tem que realmente fazer esse site. Nós estamos assim, crescendo de uma maneira muito interessante, né? A participação de todo o sindicato está muito efetiva, os novos temas estão surgindo, né? Então assim, é interessante que a gente, o quanto antes, coloque esse site no ar. Então, o Departamento de Comunicação
do Sindicato do Rio de Janeiro fará fará a manutenção. Agora, o importante é dizer que a tradução eles não farão. A tradução será feita por cada sindicato, cada membro da FIELAR. E aí a gente pega um pouco, eu fico preocupada por causa da questão do tempo. Então nós temos que ter um compromisso aqui de enviarmos esse documento com bastante agilidade, viabilizando assim rápido esses conteúdos. Eu, aproveitando vocês, se vocês já estiverem nos seus computadores aí o documento de vocês, a legislação de vocês, já deixarem comigo, que eu acho muito importante passar para o meu pendrive, e que aí a gente já vai fazendo essa manutenção. E colocando as fotos de vocês já foram tiradas, precisamos dos e-mails oficiais de cada um, porque eu acho que aquela lista que nós temos aí não são todos e-mails oficiais. Então, se não tiver e-mail oficial, nós vamos criar um e-mail oficial para o membro. E é isso, gente. O site da FIELAR é esse, é um site que é simples, mas bem. Eu gostei da parte do... Fue hablado la posibilidad de publicar una carta para el 1 de mayo, Día del Trabajador. Y gracias a una propuesta de Chile para su propia Carta Nacional, adaptamos un poco el texto y ahora quedaría el texto siguiente para publicar el 1 de mayo. Esto es 1 de mayo, Día del Trabajador. En este 1 de mayo del 2013 saludamos a todos los actores y actrices de América Latina a través de FIELAR, el grupo latinoamericano de la Federación Internacional de Actores. Celebramos el dinamismo e iniciativas que se están impulsando por varios miembros del grupo para seguir defendiendo los derechos de todos los artistas e intérpretes del continente. Un trabajo internacional para fortalecer los sindicatos de actores en su lucha para defender el estatuto de profesional de los actores y permitirles ejercer su trabajo en condiciones correctas y dignas. Las realidades de cada país, por cierto, son diferentes, pero nos unen las mismas necesidades, mejores y más permanentes condiciones de trabajo para los actores y actrices. Muy bien, realmente fuimos muy bien atendidos. Los dos encuentros fueron realmente fructíferos. Nosotros tuvimos que correr un poquito más, había más temarios en el de FIELAR que en lo que tratamos en el primer encuentro, lo cual demuestra la inquietud y el avance de este grupo. Me parece que el tener propuestas, el tener discusiones y sobre todo propuestas ejecutivas para solucionar problemas reales que nos están ocurriendo, me parece que me hace ver que el grupo está bien orientado. Yo pensaba cuando veníamos para acá, como habíamos tenido un encuentro en Buenos Aires, incluso lo destaqué en mi informe nacional, que no habían ocurrido muchas cosas en 4 meses. Y decía, bueno, el informe nacional es en realidad no ocurrieron tantas cosas, me parecía poco el tiempo. Pero creo que a pesar de eso le hemos dado una actividad a la discusión con nuevos temas y hemos resuelto cosas. Entonces la verdad que me voy satisfecho de la reunión del grupo de FIELAR, porque hemos salido con cosas concretas, así como ocurrió en Buenos Aires también. Y da la sensación esa, que si nos volviéramos a encontrar dentro de un mes, seguiríamos produciendo cosas. Así que me parece bárbaro la propuesta de Alicia de seguir juntos, de que ya hay una propuesta para el próximo encuentro. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la colaboración de todos los sindicatos, todos los que han presentado la preocupación, por haber presentado documentos, por haber tratado los temas, por haber discutido acaloradamente, pero usando la cabeza. Y muchas gracias al compañero Eduardo de Ecuador por su aporte a la sintaxis, algo que nosotros parece un chiste, pero no, realmente nosotros por ahí a veces no tenemos esa mecánica. Bienvenido la corrección para hacernos entender mejor. Así que muchas gracias, compañero. Será hasta el próximo encuentro. Sé que nos vamos a ir dispersando ahora
Nos vamos a ir dispersando porque viajamos en distintos horarios, pero bueno, un saludo general para todos, muchas gracias. Gente, a Secretaria-Geral também, né, com tristeza que se separa de vocês são maravilhosos. São vários os motivos pelos quais o rendimento desse nosso trabalho, desse nosso encontro, e que nós queremos dar continuidade. Então, por isso, Valéria, é muito importante, porque nós vamos estar permanentemente juntos nessas propostas que nós queremos também estar fazendo. A nossa preocupação é com relação ao fortalecimento das nossas entidades. Eu não estou sinalizando para esta ou aquela que nós já sabemos que tem um acúmulo de experiência e considerações a respeito do fortalecimento da sua entidade. Mas principalmente daqueles novos que estão chegando e que muitas vezes ainda precisam. Mas de uma certa maneira, precisam de um apoio. Mas de uma certa maneira, o que nós pensamos é a linha, a diretriz que faz de qual modelo de sindicalismo que nós queremos fazer. Então, dentro disso, nós temos e fizemos duas propostas que todos receberam esse material. Seria em busca de um novo conceito de sindicato, através de documentos construindo diálogos sociais, o sindicato corporativo, o sindicato cidadão, e aí toda uma tese, né, trabalhando a questão, e também de outro documento que foi a necessidade de um plano realmente participativo, sem o qual nós não vamos conseguir colocar as nossas entidades num papel de destaque e um papel de força e fortalecimento. Também esse documento, a necessidade de um plano participativo, nós colocamos que questões como escutar, sentir, perceber, tudo que os nossos artistas e técnicos necessitam, e assim como levantar projetos que temos em nossa vida diária como nossos companheiros. Então, este documento, ele visa bem a proposta que eu vou estar fazendo e espero que os companheiros aceitem. Nós, o Satélite São Paulo, nós levantamos 50 mil euros para a FIALA, para que se produza realmente uma força e um novo modelo de um sindicato participativo. Então, esses 50 mil euros se daria em 3 etapas, 20, 20 e mais 10 mil euros. E conversando com o Stan, nós já colocamos que seria, se caso aceitem, uma agenda para o ano de 2014, em abril, na cidade de Santos. E onde, então, esse dinheiro, 50 mil euros, estaria sendo para a finalidade de passagens e outras questões que também podemos aliviar nesse, não é? Verificar de que maneira. Então, buscando parceria nessa cidade, de busca de alimentação, hospedagem e outros requisitos mais que são muito importantes. Então, o que eu tenho a colocar, e peço ao nosso presidente da mesa e da FIALA, se todos estariam concordando com esta verba disponível e também o próximo encontro da FIALA.